Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Gabriel, você está no canal Saber Investir Bem e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo os resultados de uma empresa que é a Marco Polo, uma fabricante aí de ônibus, micro-ônibus, etc. Então a gente vai estar olhando um pouquinho os resultados da companhia, os dividendos, entendendo um pouquinho o negócio da companhia e também vamos observar alguns indicadores, como por exemplo rentabilidade, endividamento e outros. Lembrando pessoal que o vídeo aqui não é recomendação de investimento, eu não sou analista, o mercado envolve incertezas e é impossível prever o futuro. Entendendo um pouquinho o perfil da Marco Polo, a própria companhia cita que ela é protagonista no mercado mundial de ônibus, referência em tecnologia de carrocerias e líder no mercado brasileiro. A empresa foi fundada em 1949 e ela tem o capital aberto, ou seja, negociada na Bolsa de Valores desde 1978. Eles têm 15 mil colaboradores, produzem aí por volta de 15 mil ônibus por ano. E os destaques desse terceiro trimestre de 2025 foi um incremento na sua receita líquida, um crescimento de 8,2%, também um crescimento na receita líquida quando a gente olha as operações internacionais da companhia, que subiu 51,3%, a gente vai ver isso mais detalhado, crescimento na receita líquida nas exportações, ou seja, a companhia fabrica no Brasil e exporta para outros países. A companhia apresentou um ROIC, que seria um retorno sobre capital investido de 25%. Pessoal, para entender um pouquinho o ROIC, quando a gente vê essas duas siglas aqui, de retorno sobre o capital investido, a gente está considerando o patrimônio líquido da empresa, ou seja, aquele dinheiro que é dos sócios, dos controladores, dos acionistas, dos donos, etc., mais dívidas onerosas que a companhia vem a ter com o mercado, financiamentos, etc. Então ela toma esse dinheiro para investir na sua operação e esse investimento que ela fez gerou para ela 25% de retorno. A companhia apresentou uma margem líquida de 13,2%, para cada R$ 100 de receita sobrou líquido para a companhia R$ 13,20, com um lucro líquido de 329 milhões de reais aproximadamente. A companhia também mostra um pouquinho da produção brasileira de ônibus. Eles mostram esse período aqui desde 2010 para a gente entender como que foi o mercado interno, externo, essa questão aqui da Volare, que seria, por exemplo, o micro-ônibus, que é um segmento também da Marco Polo. E eles citam que a frota brasileira aumentou sua idade média, passou de 8 para 11 anos. Por que é interessante entender a idade média da frota, né, para quem pretende investir numa companhia dessa, você pode tirar várias conclusões, né? Mas lógico, quanto um ônibus mais velho, ele vai precisar de um reparo, ele vai precisar de uma substituição. Quando a gente olha aqui esse período de 2010 até mais ou menos 2013, houveram incentivos para o menor custo de financiamento ali nas vendas de ônibus, né? Então percebe que quando ocorre também esse incentivo, acaba melhorando o mercado da Marco Polo. Agora de 2015 até 2017, com um intervalo aqui 2018, 2019, pandemia, a companhia aqui ela já viu o mercado brasileiro ter uma menor produção, uma menor venda de ônibus. Mas quando a gente olha o acumulado de 2024 contra 2025, nós vemos um aumento de 2,1%. Então, olhando a produção da Marco Polo nesse terceiro trimestre de 2025, a produção no Brasil, que é a maior representatividade da sua receita, da sua produção, caiu, recuou 8,2%. Então a empresa aqui, ela produziu 2,8 mil ônibus aqui. Mas quando a gente olha as exportações e as unidades externas que a companhia possui lá no exterior, a gente teve crescimento na produção, 18,3% para as exportações e 26,2% para as unidades externas. Quem foi destaque aqui nas unidades externas em termos de crescimento foi a África do Sul com um crescimento de 43,1%, a China com 24,4% e a Argentina com 280,4%. Já os mercados aqui da Austrália e México apresentaram uma leve redução. Então a Marco Polo atua nos seguintes segmentos: segmento rodoviário, urbano, micro e volares, né, que corresponde à unidade de negócio da Marco Polo, que vende o veículo completo, né, carroceria mais chassi. Eles até citam que a aplicação dos ônibus Volare é idêntica ao dos segmentos micro. Mas então 41,2% da receita da Marco Polo, quando a gente olha nesse trimestre, veio do segmento rodoviário, né? Aí a gente tem 17,1% vindo dos Volares, temos também 7,2% vindo dos micros, 26,7% veio dos veículos urbanos e 7,8% veio desse Banco Moneo, chassi, peças e outros.
Então você vê que a maior representatividade da receita líquida da Marco Polo vem dos segmentos rodoviários, urbanos e volares. A companhia possui operação internacional, conforme citado algumas vezes, com algumas controladas e coligadas. Então a gente vê, por exemplo, operações aqui no México, no Canadá, na Argentina, na África do Sul, China e também na Austrália. Quando a gente olha o mercado para Marco Polo, eles até citam a questão da taxa de juros. Quando a gente olha aqui em cenário de mercado, a alta taxa de juros vem limitando o investimento em renovação de frotas, né? Se torna mais custoso, então, para renovar a frota. Até por isso que pode ocorrer o aumento da idade média. Quando a gente tem um cenário de juros mais alto, as empresas e as pessoas conseguem fazer menos financiamentos. Então, se torna mais difícil para fazer aquela renovação daquela frota, financiar um ônibus ali da Marco Polo, o que pode também impactar a produção e as vendas da companhia. Então, isso acaba limitando um pouquinho a renovação das frotas, aumenta a idade média dos veículos. Quando a gente olha um histórico, desde 2015 a receita líquida da Marco Polo veio crescendo. Lá em 2015, a receita líquida em termos de bilhões de reais era de 2,7 bilhões, receita total, com o mercado externo mais forte que o mercado interno. O que a gente observa no cenário de hoje? O mercado interno representa mais da receita da companhia do que o mercado externo, com quase 5,5 bilhões de reais e 3 bilhões no exterior, totalizando aí 8,5 para 8,6 bilhões de reais de receita líquida, né? E quando a gente olha aqui também o trimestre de 2025, tivemos uma receita líquida de 2,5 bilhões, que foi praticamente um ano inteiro de 2015. Ou seja, a companhia conseguiu quadruplicar praticamente a sua receita, o seu faturamento. Falando agora em termos de margem, que isso aqui é muito importante, eu gosto muito de observar margem bruta, que seria a diferença entre o quanto a empresa fatura e o quanto custa para ela produzir o seu produto ou vender o seu serviço. E no caso, quando a gente olha aqui em 2025, tivemos uma margem bruta de 26,7%. E desses 26,7% será utilizado para pagamento de salário, despesas, juros e outros, né? Mas quando a gente olha o cenário passado, a companhia já teve margens bem menores. Então, olha só, em 2021, por exemplo, a companhia teve uma margem bruta de 10,2%. Em 2015, 17,4%, e você vê que a partir de 2023 que as margens brutas da companhia começaram a melhorar para cima de 20%. Agora a gente pode olhar o EBITDA também, que seria os lucros antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, né? E a margem EBITDA da companhia, ela caiu quando a gente olha os trimestres em comparação ao ano passado. Agora estamos aqui por volta de 16,8%, mas a companhia já teve margens também menores, né? 7,8%, 4,2%. Então a gente olha esse período aqui de 2015 até mais ou menos 2022, as margens da companhia em termos gerais eram mais baixas, né? Se a margem bruta é mais baixa, consequentemente o EBITDA também vai ser mais baixo, a margem líquida mais baixa, caso não tenha nenhum ajuste contábil, uma receita de juros maior do que a sua dívida, etc. Mas de 2023 para frente as margens da companhia melhoraram, né? Agora, quando a gente olha o EBITDA dos últimos trimestres, no terceiro tri de 2024, ele teve uma margem maior e agora estamos com uma margem aqui de mais ou menos 16,8%. E a margem líquida da companhia por volta de 13,2%. Margem líquida, mesma coisa que a gente pode observar aqui, ó, de 2015 até 2022, uma margem aqui inferior a 10%, exceto aqui o ano de 2021, mas para 2023 e 2024, margens superiores a 10% e, pelo visto, nesse ano aqui de 2025, também vai ficar maior que 10%, 13,8%. Fato importante de se observar é o lucro líquido por ação. Apesar de uma margem mais baixa, a companhia não entregou prejuízo nesse período. Então, lá em 2015, a companhia teve um lucro por ação de 10 centavos e hoje ela teve um lucro por ação, em 2024 ela teve um lucro por ação de mais de R$1 por ação. No terceiro trimestre de 2025, olhando isolado, ela teve quase 30 centavos, né? 29 centavos de lucro por ação, o que dá um acumulado no ano de 79 centavos. E o endividamento da companhia? Vamos falar um pouquinho dele. Em termos de endividamento da dívida líquida industrial comparado ao EBITDA, houve uma redução do seu endividamento, certo? Então hoje aqui ela está com volta de 69,5 milhões de reais de dívida líquida industrial, representando um EBITDA de 0,05 no terceiro tri de 2025, mas a dívida financeira da companhia acabou aumentando, né? Então, de dívida líquida financeira, nós temos 1,2 bilhão de reais.
E aqui a gente pode observar também os dividendos da companhia, né? Um payout aqui sempre por volta de 50%, né? 44, 50, caiu às vezes para 29, para 27,9. Percebe aqui que foi em 2021 que caiu, etc. E a companhia então tem esse payout por volta de 50%, se a gente for observar. E quando a gente olha o montante pago, ele veio crescendo conforme os exercícios foram passando, o dividendo por ação também acabou subindo. E falando em dividendos, a companhia anunciou um provento aqui no dia 17/11 de 2025. A companhia aprovou aqui um dividendo de 69 centavos por ação e um JCP de por volta de 9 centavos por ação. A data de pagamento será aqui por volta do dia 15/12 de 2025 e a data que dá direito ao acionista é 24/11 de 2025. Então, se você tem Marco Polo e vai dormir na carteira até dia 24/11, você terá o recebimento desses dividendos, certo? Se você comprar a partir do dia 25, já não receberá mais. Mesma coisa pro JCP. E para falar um pouquinho sobre endividamento, eu quis trazer para vocês dois indicadores para a gente calcular usando o balanço patrimonial da companhia, que é a liquidez corrente e o grau do endividamento, para a gente tentar entender um pouquinho da solvência da empresa. Então a gente vai primeiro ir na liquidez corrente. Como que a gente calcula? Que informações que eu preciso? Eu venho aqui no balanço patrimonial e eu vou pegar primeiro os ativos da companhia, certo? Então, a gente vai na liquidez corrente, o que acontece? É um indicador que traz para a gente o quanto a empresa tem de dinheiro ou de estoques, etc., em comparação às suas obrigações de curto prazo. Então a gente vai procurar os ativos circulantes da empresa, que são os ativos de curto prazo, aquilo que ela tem direito até um ano. Percebe que ele é composto, por exemplo, de caixa, equivalentes de caixa, com quase 2 bilhões de reais, aqui 3 milhões com aplicações financeiras. A companhia também tem clientes, que seria contas a receber desses clientes, tem estoques, tudo isso faz parte do ativo circulante dessa empresa. Então a gente vai pegar aqui o ativo circulante, que é por volta aqui de 6 bilhões de reais, 307, isso, e vai dividir pelo passivo circulante, que seria as obrigações de curto prazo. Então aqui é o passivo circulante da companhia, que seria obrigações sociais trabalhistas, dívidas com fornecedores, etc. Né? Empréstimos e financiamentos. Então tem bastante coisinha aqui para se observar. Então quando a gente faz essa divisão, vamos colocar aqui o valor do passivo circulante. Então a gente chegou numa liquidez corrente de 1,9. O que isso significa? Que para cada R$1 que a companhia deve no curto prazo, ela possui R$1,90. Ou seja, ela mais que cobre, né? Ela cobre com excesso de 90 centavos a dívida. Ela tem quase o dobro do que ela deve no curto prazo, ela tem no seu ativo circulante. Então vamos adicionar aqui a liquidez corrente de 1,9. Agora a gente vai falar sobre o grau de endividamento da companhia. No grau de endividamento, a gente vai usar apenas o passivo da companhia. Então a gente vai entender o quê? O seu passivo circulante, vamos somar ele aqui também, com o seu passivo não circulante. Então, a companhia tem de passivos quase 5,4 bilhões de reais. Agora a gente vai ver o quanto eles representam do valor total de passivo da companhia. Por que eu somei o passivo circulante e o não circulante? Porque a companhia também possui patrimônio líquido, que é aquele capital dos sócios dela. Então a gente vai dividir isso pelo passivo total da companhia, que é de 9.779.703.000. Então a companhia possui um grau de endividamento de 55%. 45% então dos seus passivos vem do patrimônio líquido que vem dos seus acionistas, dos seus sócios, etc. E o restante ele vem de dívidas com fornecedores, bancos e outros. Então 0,55. Então essa é uma forma da gente calcular dois indicadores de endividamento para tentar avaliar a saúde financeira de uma empresa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixa seu like, compartilha e comenta, que é muito importante pra gente os comentários. Eu gosto muito de ler e responder, pessoal. Pessoal, e claro, seja membro do canal caso você ainda não seja, né? É R$11,99 por mês. Pode cancelar a qualquer momento. Só clicar aqui em assinatura e aí você pode estar se tornando membro do canal. Você terá acesso a conteúdo exclusivo, a planilha de preço-teto e também você vai participar das nossas conversas com os membros, bate-papo que a gente tem praticamente toda semana. É isso, até a próxima e tchau!